Hoje nós vamos falar sobre educação aqui no Bandeirantes Acontece. Um dos grandes flagelos da pandemia do coronavírus é a impossibilidade de alunos terem acesso ao ensino, e o ensino no modelo que a gente já conhece. A impossibilidade de ter acesso à sala de aula, o contato com o professor, e depois, com o passar dos meses, essa conexão foi sendo estreitada, literalmente uma conexão, porque muita gente passou a ter a possibilidade, porém, em contrapartida, muita gente não conseguiu em nenhum aspecto ter esse acesso ao professor, porque simplesmente não tinha um celular em casa. Ou tinha um celular para 5 crianças, ou não tinha conexão de internet que seja qualificada a ponto de poder assistir a uma aula, ou sequer tinha conexão de internet, afinal de contas quase 50 milhões de brasileiros não têm qualquer tipo de acesso à internet. Como lidar com as possibilidades de ensino diante de um flagelo gigantesco que a gente vive neste momento? Para conversar sobre isso e uma tendência que foi tema de debates acalorados e esse debate deve se estender a partir de agora de uma maneira mais intensa, o chamado homeschooling, que é a possibilidade de ensino em casa. Vamos falar com Ana Penido, que é especialista em educação e está conosco nos atendendo nesse momento. Oi, Ana, como vai? Boa tarde. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vinda aqui ao Bandeirantes Acontece. Esse tema da possibilidade do ensino em casa está, em algum aspecto, se tornando um fla-flu, está se tornando algo que, da mesma forma que a política tem sido mais flagrante nas redes sociais, em todos, até encontros de família e tudo, quem é de um lado e quem é de outro, a questão do ensino em casa pode entrar numa trajetória que não vai se pensar exatamente no teor, no âmago da coisa, se isso é útil ou não é útil, se é válido ou se não é válido, para que se tomem decisões sem se aprofundar no que significa o tema de possibilitar que crianças possam ser educadas na própria casa? Bom, primeiro, acho que é importante a gente fazer uma distinção, né, do que é o ensino remoto, que é esse promovido pela escola, que nesse momento acontece à distância em casa, e o que se chama educação domiciliar, que é não existir a figura da escola e a própria família prover educação para os estudantes, né, para os seus filhos, netos, sobrinhos, seja lá o que for. Eu acho que tudo está muito polarizado no Brasil nesse momento, então fica muito difícil discutir qualquer coisa sem esse nível de acirramento de ânimos. Mas eu acho que é muito importante a gente entender a importância da escola. E eu acho que nesse momento em que ela deixa de existir como espaço físico e que para muitos, como você mesmo falou, deixa de existir até como possibilidade porque eles não têm acesso à tecnologia, a gente vai percebendo o quanto a escola é relevante e o quanto a discussão nesse momento não deve ser questionar a relevância da escola, mas sim assegurar que esse papel social que só a escola desempenha, né, de dar oportunidade de acesso ao conhecimento, ao desenvolvimento integral para estudantes, principalmente aqueles mais vulneráveis, né, que só pela escola que realmente vão conseguir esse acesso ao conhecimento e a outras oportunidades que o conhecimento traz, nesse ponto que a gente precisa se concentrar. Então, eu diria para você que a discussão sobre educação domiciliar nesse momento está deslocada da prioridade. A nossa prioridade é garantir que os alunos tenham acesso à escola, que é o grande drama que a pandemia trouxe, né? Então, colocar as coisas mais relevantes para serem discutidas e garantidas antes. Depois pensar naquelas famílias que têm a condição de oferecer uma educação em casa, que são muito poucas, diga-se de passagem, né? Que tem a instrução, tem as condições de infraestrutura, condições financeiras de prover uma educação dentro de casa para essas crianças e adolescentes. É realmente um grupo muito, muito reduzido e a gente sabe, né, o quanto que a escola tem ali um grau de profissionalização da oferta dessa educação que muitas vezes a família não tem condição de prover. Então, o que a gente mais prega nesse momento é uma parceria entre escola
e família, para que, diante dos desafios que a gente vive, possam fazer uma força-tarefa e garantir que as crianças, adolescentes e jovens do nosso país não percam, né, essa oportunidade de ter acesso à educação. Oi, Ana, a Sônia Blota aqui, um grande prazer tê-la aqui no Bandeirantes Acontece. E, Ana, o que você está falando é muito interessante, porque a discussão ela está muito focada. Claro que presencialmente as coisas estão complicadas hoje em dia, mas ela está muito focada à escola particular, à escola pública, mas está faltando um debate em conjunto de como essa educação ela pode ser viabilizada. Estão falando até em geração perdida, o que me preocupa muito. Eu vou te dar só um exemplo uma pessoa que eu conversei hoje, ela chama Josinalda, ela trabalha com limpeza, ela tem um filho de 6 anos que é o Kelvin. Ela falou que ela comprou um celular exatamente para que o menino pudesse ser alfabetizado nessa fase que é muito complicada, está sentando junto com ele para ajudar nas tarefas. E ela falou uma coisa muito interessante: Sônia, o aplicativo é muito complicado, eu não consigo entender. Então os pais começaram a estudar junto com as crianças, começaram a ter que ter uma educação digital que não existe aqui no Brasil. Então eu vejo uma inversão de valores. E eu queria que você falasse assim, de que forma tem que ser esse diálogo para que as crianças realmente aprendam e não seja uma geração perdida. A gente tem tempo de fazer isso ainda? Sem dúvida, Sônia, a gente não pode já condenar, né, nesse momento, o futuro inteiro de uma criança como o Kelvin, que ainda tem 6 anos. Claro que isso vai exigir uma força-tarefa imensa do poder público, da escola, da família, da sociedade civil. E a primeira coisa que a gente precisa realmente se importar, né? A gente se preocupar com essa questão. Não é porque o meu filho está tendo acesso a uma educação de qualidade nesse momento que eu não vou me preocupar, porque a baixa escolaridade ela compromete a vida de pessoas, mas ela compromete também todo o país, né? Pessoas que não têm acesso ao conhecimento, a um desenvolvimento mais amplo, elas não conseguem contribuir, elas não conseguem interagir, né? Além da gente estar violando direitos garantidos pela nossa Constituição, a gente está comprometendo todo o futuro da nossa nação. Então, isso é um problema que concerne a todos nós. Primeira coisa é isso, a gente entender que esse é um problema nosso, de cada um de nós. E aí, juntar mesmo esses esforços, por exemplo, houve toda uma mobilização para que o governo federal destinasse um recurso justamente para assegurar acesso a equipamentos e à internet de qualidade para essas famílias que não estão tendo acesso a bons equipamentos, porque uma coisa é você acessar essas plataformas, mesmo que um pouco complexas, num computador mais veloz, com uma internet mais veloz. Outra coisa é num pequeno celular com uma internet precária, né? Então, garantir esse acesso, e o governo federal não aceitou ir adiante com esse projeto, né? Então, a sociedade civil precisa se indignar em relação a isso. As pessoas precisam se movimentar para assegurar que essas coisas não passem incólumes impunes no país, né? E não ficar pensando o que é que eu vou fazer, então, porque eu acho que a escola manipula a mente dos meus filhos. Isso não é essa questão no momento, né? A gente precisa garantir que esse conhecimento produzido pela humanidade chegue a todos e a cada um dos brasileiros e brasileiras, né? Ana Penedo, boa tarde. Nós sabemos que a escola é fundamental, ela é importantíssima, primeiro pela socialização das crianças, depois porque, pelo menos em tese, né, quem está lá ensinando tem capacidade de usar a didática correta, né, de fazer com que o ensino chegue à criança de maneira eficiente, na hora certa, passo a passo. Pelo menos partimos da premissa de que as pessoas estão preparadas para entregarem o conhecimento às crianças. Não há dúvida em relação a nada disso. Agora, há uma discussão conceitual, é que neste momento você tem toda a razão, né? Há uma confusão da ideia de estudar em casa com a ideia do ensino à distância. São coisas diferentes, o ensino remoto.
Mas vamos imaginar um cenário posterior. O vírus domesticado, sem ser um problema, a liberdade de voltar às escolas e tudo mais. Há uma discussão antiga na Europa de pais que dizem que o Estado não pode tirar deles a escolha. Eu me lembro até daquilo que aprendemos na escola, né? Ou seja, na Grécia Antiga, lá, cidades-estado, em Atenas, as crianças estudavam também em casa, podiam estudar em casa. Até o célebre exemplo do Alexandre o Grande, que tinha como professor o Aristóteles, né? E em Esparta, não. Em Esparta, desde cedo, criança desmamada, o Estado tomava a criança e ia prepará-la. Inclusive preparava para a guerra. Eles eram pessoas a serviço do Estado, educadas pelo Estado, pertenciam ao Estado e não aos pais. E essa discussão, tempos depois, é retomada na Europa, com ações na justiça, inclusive, pelo direito de ensinar as crianças em casa, claro, com avaliações periódicas, avaliações do poder público, para saber se a criança aprendeu ou não. Do ponto de vista conceitual, não circunstancial, agora, hoje, o que a senhora pensa sobre isso? Bom, eu penso que, primeiro de tudo, eu tenho estudado muito sobre currículo, currículo para desenvolver as competências hoje necessárias para o século XXI. E é importantíssimo a gente falar sobre isso. Muito mais do que o conhecimento sobre história, sobre geografia, matemática, a língua portuguesa, existem competências hoje fundamentais de serem desenvolvidas para as pessoas estarem aptas a navegar no mundo contemporâneo. Muitas dessas competências têm a ver com criticidade, criatividade, capacidade de lidar com a diversidade, lidar com tecnologias, com argumentação, com empatia e colaboração, com cidadania. Essas são coisas que demandam experiências pedagógicas com um nível de complexidade e intencionalidade que elas extrapolam aquilo que um ambiente familiar é capaz de proporcionar. A família continua tendo um papel fundamental na educação, desenvolve muitas dessas coisas necessárias aí para a constituição, a formação do ser humano, mas tem coisas que a família não tem condição de prover. Mesmo famílias com todo o recurso possível, não é capaz de proporcionar experiências pedagógicas num ambiente escolar em que o aluno vai precisar negociar, dialogar, conviver com diferentes, aprender a trabalhar em grupo, aprender a participar, né, da própria gestão da escola, das dinâmicas da sala de aula. Então, a ideia é de uma parceria entre escola e comunidade. E muitas vezes a discussão mas a escola não tem a qualidade que eu gostaria. Bom, então vamos lutar e fazer todos os esforços possíveis para melhorar a escola que a gente tem. E o fato dessa disruptura que essa pandemia traz, da gente, de fato, né, hoje não ter a escola como a gente a compreendia, é uma oportunidade da gente repensar essa escola, da gente propor novas formas de aprender e de ensinar nesse ambiente, para que sejam mais efetivas. Mas, volto a dizer, a discussão é a gente fortalecer essa instância que tem um papel social muito relevante. Quer dizer, a quem interessa hoje desacreditar a escola, fragilizar a escola, dizer que a escola não serve para os seus filhos? Volto a dizer, a escola, para a maioria, a grande maioria da população brasileira, é a única alternativa de educação. E então, se a gente desacredita e esvazia a escola, a gente está tirando principalmente o direito daqueles que não vão poder proporcionar a tal da educação domiciliar, ou mandar seus filhos para o exterior, ou pagar uma escola privada, seja lá o que for, né? Então, é importante a gente ter esse senso de prioridade. A política pública precisa atender a esses interesses, principalmente dos mais vulneráveis, né? Então, é importante até os pais que acreditam nessa questão da educação domiciliar entenderem que eles também estão privando os filhos deles de desenvolverem competências relevantes para o mundo da contemporaneidade, o que pode prejudicar o seu próprio futuro.
né? O seu futuro como um profissional, o seu futuro como um indivíduo capaz, né, de tomar boas decisões, e também um indivíduo que vai ter dificuldade de se relacionar em ambientes coletivos, né, de exercer sua cidadania em contextos mais plurais. Isso a gente aprende na escola. Pelo menos foi assim que eu aprendi. Eu acho que a minha família me deu todo o suporte que eu precisava e que ela tinha condição de dar. Mas sem a escola, certamente a minha formação teria ficado muito comprometida. Sim, agora é claro que a escola em si, a importância dela nem está em discussão, né? Mas sim a alternativa. O Brasil e vários países, né, que têm uma realidade social muito parecida, países pobres, e no Brasil há muitas crianças, acho que isso não está mensurado, né, mas certamente são milhares, que inclusive têm a escola mais próxima a mais de 20 quilômetros, né, na zona rural. E boa parte da zona rural brasileira não tem uma escola que possa ali aglutinar as crianças da região. Além disso, há o problema mesmo nos centros urbanos, né, de escolas deterioradas, de relações sociais deterioradas, inclusive com agressão a professores, com tráfico, quer dizer, um negócio que o Estado, incompetente que não consegue resolver, ou não liga, né? Já que aqueles que estão no poder têm os seus filhos e netos tal em escolas particulares, onde as coisas funcionam bem. Então, o que eu pergunto para a senhora é o seguinte: claro que a importância da escola, e tudo que a senhora falou é perfeito, a importância da escola é indiscutível. A questão é se não é possível ter a alternativa, com avaliações periódicas, se a criança está aprendendo ou não. Uma alternativa diante da realidade, não da situação ideal. Eu acho que essa não é uma alternativa. Veja bem, se a gente está falando de regiões remotas do nosso país, onde não tem nem escola, será que os pais dessas crianças vão ter a condição, a escolaridade, para poder garantir a educação para elas? Se a gente está falando... Os exames vão mostrar se sim ou se não. Mas a gente está responsabilizando pais que também não tiveram acesso à escola, porque vivem nessas mesmas regiões, de terem que dar o que eles não têm. Esses pais não foram para a escola. Como é que eles vão oferecer uma educação para esses filhos? É completamente inviável. Ao mesmo tempo, em regiões de alto nível de violência, onde as escolas são precárias, é justamente onde os pais também tiveram baixo acesso à escola e vão ter muito menos o que oferecer para os seus filhos. Geralmente, esses filhos têm sido a primeira geração a completar a educação básica, a entrar na universidade. Inclusive, a própria lei que está tramitando, ela fala de que os pais têm que ter ensino superior. Onde você vai encontrar pais com ensino superior para dar essa educação alternativa para os seus filhos? Por outro lado, quando as famílias se envolvem na escola e buscam ajudar a escola a superar os seus problemas, essas escolas avançam muito, porque nada como a pressão e a colaboração da sociedade civil para fazer com que o equipamento público funcione, porque se não é pela vontade do governante, mas a população também tem um poder de fazer as coisas mudarem, melhorarem, né? Então, a alternativa aí é a gente melhorar a escola, mas jogar essa responsabilidade para cima de famílias que já têm uma precariedade, uma dificuldade, significa o Estado se eximir do dever de oferecer uma educação de qualidade para essas crianças. Claro, desde que fosse então a gente o ensino, desde que fosse obrigatório que elas estudassem em casa. Eu pergunto como alternativa, como opção voluntária. Não como o Estado não precisa porque vocês é que vão educar. Claro que não. Mas haver alternativa, a senhora acha inviável, tecnicamente inviável? Para esse tipo de população, sim. Hoje, a única população que tem uma alternativa de oferecer uma educação de qualidade em casa é a população que tem muito acesso a recursos financeiros, recursos os mais diversos. Né? Então, a gente está falando de legislar aí para pouquíssimos que têm essa condição. A não ser que você vá terceirizar isso
por exemplo, como eu imagino que talvez seja terceirizar para a igreja, ou terceirizar para uma associação comunitária, o que eu acho que é precarizar do mesmo jeito, porque a escola ela é obrigada a garantir determinadas condições de aprendizagem que outras instituições não serão obrigadas a garantir. Então, não é só uma prova que vai aferir se essas crianças, adolescentes e jovens tiveram uma educação que promoveu um desenvolvimento mais pleno, mais integral, né? Uma prova é muito pouco para a gente garantir que realmente eles tenham tido acesso à melhor educação possível. Professora Ana Penido, a última de minha parte. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, quando questionado a respeito do homeschooling, foi questionado sobre socialização. De que maneira isso poderia impactar na vida das crianças, uma vez que elas teriam muito menos contato com outras crianças, né? E não teriam a possibilidade de compartilhar anseios, frustrações e conquistas com essas crianças no ambiente escolar. E quando questionado, o ministro chegou a dizer que a socialização poderia se dar na igreja, e como se da mesma forma as crianças todas fossem obrigatoriamente ou a partir da iniciativa dos pais frequentadoras de ambientes de qualquer religião que fosse. O que a senhora pensa a respeito dessa afirmação? Então, a socialização, a escola como espaço de socialização, realmente ela tem um papel muito relevante. Ali a gente convive com pessoas que acreditam, professam fés diferentes, acreditam em coisas diferentes, vêm de origens muito distintas, geograficamente, culturalmente falando, socioeconomicamente às vezes. Então, é muito rica essa experiência escolar. Quando bem cuidado desse ambiente, né, ele pode proporcionar realmente experiências fundantes, né, para a formação desse ser humano. Então, eu acredito que não há espaços tão plurais quanto a escola, e a escola pública. Né? Um clube ou uma igreja é para aqueles associados, é para aquele grupo de pessoas, não para quem tiver acesso ali. Uma escola, ela tem que receber todo tipo de pessoa. Não existe um crivo na escola pública, né? Não existe seleção, critérios. Então, é um ambiente muito mais plural. Mas volto a dizer que a socialização é importante, mas o papel, assim, acho que a oferta de experiências pedagógicas intencionais, complexas, bem cuidadas, é ainda mais relevante e ainda mais difícil de ser oferecido por qualquer outra instância da sociedade que não a escola. Educadora... Oi, Zaidan, diga. Não, só queria acrescentar que foi muito bom, né, ouvir a Ana Penido, e assim, eu acho que os argumentos dela são excelentes, concordo com o que ela falou. A nossa obrigação aqui, claro, é colocar as perguntas e as questões, né, para que ela possa esclarecer, mas foi muito bom. Eu acho que poucas pessoas teriam esclarecido tão bem quanto ela um assunto tão complexo. Concordo com você. E foi uma grande entrevista, viu, Ana? Grande entrevista, até porque você desmistificou muitos assuntos. Claro que a gente já sabe das diferenças entre o público e o privado, mas há detalhes, há elementos nisso, né? Porque criança é criança, enfim, existe todo um acompanhamento educacional para criança de qualquer classe social que é preciso unificar. Mesmo que o Brasil seja um país sem condições, a gente sempre tem que chegar no ideal, né? Para que a gente pelo menos chegue próximo disso. Essa deve ser nossa aspiração, né? E é para isso que a gente milita todos os dias pela causa da educação. Ana Penido, muitíssimo obrigado, um abraço, até uma próxima. Um abraço, obrigada pela oportunidade. Obrigada, Ana. Foi nossa. Até